Vossa Excelência dispõe de 6 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Câmara, eu quero aqui trazer um tema que julgo fundamental para esse momento da vida do nosso país, que é a necessidade de nós agregarmos as reformas de ajuste fiscal fundamentais para que o Brasil volte a ter equilíbrio e volte a ser viável e volte a ter a confiança de investidores, a necessidade de nós apresentarmos e enfrentarmos a questão das desigualdades sociais. As reformas não podem justificar em si mesmas, elas precisam ser instrumento de combate às desigualdades sociais, e esse é o tema que quero abordar neste tempo de liderança. A Câmara dos Deputados tem dado reiteradas demonstrações de compromisso com o Brasil, dando centralidade à pauta econômica e sensível ao diagnóstico de que combater o desemprego e a desigualdade é o que há de mais importante para o país nesse momento. Passada a reforma da Previdência, quando fomos capazes, sob minha presidência na Comissão Especial, de garantir uma economia fiscal relevante, na ordem de 800 bilhões em 10 anos, preservando o direito de trabalhadores rurais, idosos e deficientes de baixa renda e professores, é hora de apresentar ao país uma reforma tributária que combata a regressividade, as desigualdades regionais e crie um ambiente de negócios mais saudável para os setores produtivos nacionais. Ao tempo em que a Câmara dos Deputados reafirma seu compromisso com as reformas inadiáveis para diminuir o déficit fiscal do país e permitir juros mais baixos e financiamento a longo prazo, temos consciência, ou precisamos ter, de que as reformas não são suficientes para tirar o Brasil da crise. A crise no Chile tem estimulado uma falsa contradição entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Não há contradição entre equilíbrio fiscal e combate a desigualdades por meio de programas sociais. Uma não existe sem a outra. O Estado perde a razão de existir se ajusta as suas contas sem o objetivo de garantir redução de desigualdades. Por outro lado, jamais haverá responsabilidade social num Estado insustentável do ponto de vista fiscal, pela obviedade de que não sobrarão recursos para programas sociais. O Brasil não voltará a crescer sem investimento e sem combate à desigualdade, que afasta milhões de brasileiros da condição de consumidores e exige pesados gastos sociais com desempregados, desalentados e subaproveitados. Não há superação da crise com aprofundamento de desigualdades. E, infelizmente, o Brasil nunca foi tão desigual. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios, o 1% da população com maiores rendimentos recebeu o correspondente a 33,8 vezes a remuneração dos 50% mais pobres. O economista Pedro Neri publicou hoje no jornal Estado de São Paulo um artigo com o título "Uma Uganda aqui". No artigo, relata Pedro, abro aspas, Uganda é um dos países mais pobres do mundo. É mais pobre que a Zâmbia, que o Senegal, que o Zimbábue. É tão pobre que tem cerca de metade do PIB per capita do Sudão ou de Bangladesh, quase 1/3 daquele PIB da República do Congo. Para concluir, aplicando o corte de quintos, que divide a população em 5 grupos, cada um correspondendo a 20% da população, abro aspas novamente para Pedro Neri. Quando falamos nos quintos ou nos 20% mais pobres, frequentemente não fica claro do que estamos falando. Existe uma Uganda no Brasil, uma multidão equivalente à população do país africano que tem renda média próxima daquele país. Os 20% mais pobres do Brasil representam a mesma população de Uganda e tem renda per capita muito próxima da renda per capita de Uganda, que é um país que tem 1/3 da renda per capita do Congo.
e metade da renda per capita de Bangladesh. É preciso que a Câmara dos Deputados demonstre um compromisso com o que está ausente nas políticas do Ministério da Economia: a valorização do setor produtivo nacional e o combate às desigualdades. É hora da Câmara construir uma proposta e dar centralidade àquela que talvez seja a mais importante reforma que o país precisa: a reforma do combate à desigualdade, sem a qual não retomaremos um caminho de crescimento sustentável. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Com a palavra o deputado Capitão Augusto. Deputado Capitão Augusto. Deputado Ayrton Faleiro.